Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui quem fala é o Rodrigo e hoje eu estou de volta para a gente poder dar continuidade aqui na nossa API de Marketplace, né? Bom, na aula passada a gente conseguiu criar as permissões, né, do usuário. A gente conseguiu criar o usuário relacionado a uma permissão e na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai validar se o nível de permissão ele existe, né? E a gente vai criar o controller da loja, né? E criar o controller de produtos, tá bom? Então vamos lá, né? A gente precisa fazer o seguinte, aqui dentro do SRC, a gente vai começar abrindo aqui o nosso controller, né? Aqui a gente precisa buscar, né, se aquele nível de permissão que o usuário mandou ali no bar da requisição, ele realmente exista, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar esse access name, vamos fazer mais uma validação aqui, tá? Vamos dar um const is access name e aqui a gente vai colocar await prisma.access.find_unique da mesma forma que a gente fez com o usuário, né? E aqui a gente vai passar um where, né? E aqui a gente vai pegar o name que foi igual ao access name, né? Caso esse isAccessName não exista, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, if caso vou colocar um sinal de negação, né, que é para o caso de não existir, a gente vai retornar uma mensagem para o usuário ali, né, dizendo que aquele nível de acesso não existe, né? Então vamos fazer o seguinte, olha só, este nível de acesso não existe, beleza? Agora eu vou voltar aqui no Insomnia, né, e vou criar um novo usuário, dessa vez eu vou colocar o Pedro, aqui a gente vai colocar o e-mail dele de Pedro, a senha vai ser a mesma, e eu vou colocar um nível de acesso qualquer que não exista, né? Vamos colocar isso aqui. Vou dar um send, né? O servidor precisa estar rodando, né? Então vamos rodar aqui um npm run dev. Vamos lá, npm run dev, beleza. Vou dar um send agora, e olha só, este nível de acesso não existe, né? Muito massa, de forma muito simples. Agora eu vou colocar aqui como um vendedor, beleza. Vou dar um send. E olha só, ele criou ali pra gente, né? Só que a gente tá vendo algumas coisas interessantes aqui. Primeira delas, eu não quero que a password, por mais que ela esteja criptografada, eu não quero que ela venha aqui na resposta do usuário, nem o ID do nível de acesso, nem o secret entity update entity, né? Então a gente precisa selecionar alguns campos ali. Para poder selecionar quais tipos de campos que eu quero que seja retornado para o usuário ali dentro aqui do Prisma, a gente faz isso de forma muito simples, tá? Aqui eu posso colocar um select. Dentro desse select eu vou colocar o que eu quero que venha de resposta para o usuário, tá? Então, no caso, eu quero o ID e vou colocar como true. Eu quero também o e-mail, o nome dele, vou colocar como true também. A gente vai querer o e-mail e a gente vai querer o nome do nível de acesso que ele tem, tá? Então eu posso pegar o nosso access, dentro desse nosso access a gente vai selecionar o name como true, né? Então, se eu voltar agora e criar um novo usuário chamado Michael, e aqui eu posso dar Michael também, dá um send. E olha só que bacana, né? Ele trouxe para a gente só o ID, o nome do usuário, o e-mail, né? E o nível de acesso que ele tem, né? Então, basicamente, a gente conseguiu matar aí dois coelhos com essa cajadada, que foi muito da hora, de forma muito simples, né? O Prisma, ele facilita bastante para a gente essa questão aqui. Então, eu posso voltar aqui no Insomnia, né? A gente já conseguiu validar se o nível de permissão existe e ainda de quebra fizemos uma coisinha a mais, que é validar a forma que esses dados são mostrados em tela, né? Agora a gente precisa criar, né, o controller da loja, né? Se a gente voltar aqui no nosso arquivo schema.prisma, a gente pode perceber que a loja ela tem um array de vários produtos, né? Só que essa loja ela precisa obrigatoriamente pertencer a alguém. Alguém tem que ser dono dessa loja. Ela não pode simplesmente existir ali, né? Por si só. Então eu posso fazer o seguinte, aqui dentro do nosso user, a gente vai colocar, né, que um usuário, ele pode ter
várias lojas, tá? Então eu posso passar aqui um atributo chamado store, e aqui eu posso passar o store como sendo um array, né? Se eu salvo isso aqui agora, volto aqui no store, olha só, a gente já tem ali, né, o nosso relacionamento com o usuário. Então, basicamente é isso aqui que a gente precisa, né? Agora a gente pode criar, né, o nome da nossa loja com os produtos que a gente tem dentro dela, tá? Então vou voltar aqui agora no Insomnia, tá? No Insomnia não, né? No VS Code. Vamos aqui na parte de User Controller, vamos duplicar esse nosso arquivo, tá? Então deixa eu copiar e colar. E aqui a gente passar o seguinte, vamos renomear, vamos colocar como storecontroller.ts e aqui a gente pode passar o seguinte, né? Vamos remover tudo isso daqui que está aqui dentro, tudo isso, remove. Pode apagar esse outro método aqui. E aqui, ao invés de ser create user, vai ser create store. Para a gente poder criar uma loja, a gente precisa apenas do nome dessa loja, né? E a gente precisa também do ID do usuário, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso const name, e vai vir do nosso rec.body, e a gente vai pegar dos parâmetros da nossa requisição o ID do usuário, que vai ser dono dessa loja, tá? Então, posso passar user ID, que vem lá do nosso rec.params. Agora, eu preciso criar uma variável chamada store, que vai receber o await prisma, importando lá do database, tá? Ponto store, ponto, né? Agora eu preciso fazer o created, e aqui a gente vai passar um data, e esse data vai conter o name do usuário. Bom, pessoal, estou interrompendo a aula aqui por 2 minutinhos, né? Eu estava aqui colocando a propriedade user, né, para poder conectar o usuário a essa loja. Porém, eu lembrei que a gente editou o nosso schema.prisma, mas a gente não rodou a migration para ele, né? A gente editou isso aqui, a gente não rodou. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou abrir o terminal aqui, tá? Vou dar um npx prisma migrate dev, tá? Aqui a gente pode colocar relation. Não, vamos colocar só store update. Beleza? Rodamos essa migration aqui agora. Podemos colocar npm run dev novamente, tá? Beleza? Agora a gente pode dar um reload aqui no VS Code para ele poder recarregar toda a tipagem do TypeScript para a gente. Aqui no nosso arquivo store.controller, né, a gente agora vai ter acesso àquela propriedade de usuário, tá? Então eu posso vir aqui e passar um user. Aqui a gente tem o nosso user, tá bom? E aqui a gente vai passar um connect, né? E vamos conectar o nosso usuário ao ID dele, tá? Perfeito. Agora que a gente fez isso aqui, a gente já consegue criar uma loja e já, né, atribui essa loja a um dono, né? No caso, ao usuário ali que está autenticado na aplicação. Eu vou pegar esse nosso store, vou dar um return res.json, né, nesse nosso store que foi acabado de criar aqui. Beleza? Agora, voltando aqui no nosso arquivo roads.ts, vou duplicar essa rota aqui. Vai ser o método post. Beleza? E aqui vai ser o nosso a store. Beleza? Então, vamos colocar um create store. Show de bola, né? E, obviamente, que a gente vai precisar do ID do usuário aqui como parâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui como user ID. Beleza. Agora sim, a gente já está conseguindo, a gente consegue criar a nossa rota, tá? Eu vou voltar aqui no Insomnia, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou criar uma nova pasta chamada de Store, beleza? Dentro dessa pasta, a gente vai criar, né, a nossa rota de criação de loja, tá? Então, eu vou copiar a URL aqui, vou colar, vou passar aqui o nosso store, barra, e depois do barra a gente precisa colocar o ID do usuário, tá? Aqui eu vou colocar como sendo created store, beleza. Aqui o método vai ser método post, e aqui no body da requisição, a gente vai passar um
JSON, tá? Então, vamos pegar o JSON, vamos colocar aqui, e aqui a gente precisa passar o name dessa loja, e aqui eu posso colocar loja do Rodrigo. Agora eu preciso fazer o seguinte, né? Eu preciso pegar o ID do usuário, né? E colocar esse ID aqui em cima, tá bom? Deixa eu ver se tem algum usuário aqui criado. Ah, já tem um Michael aqui criado, tá? Eu vou pegar esse ID aqui, tá? Vou vir aqui e colocar aqui na frente, beleza? E aqui eu vou colocar a loja do Michael. Vou dar um send aqui agora. Se tiver tudo correto, ele vai criar a loja para a gente já com o user ID atribuído a ele, né? Então, muito massa, a gente já conseguiu criar a loja aqui, o controller de loja, né? Já criando uma loja específica, tá? Mas a gente pode fazer algumas validações aqui da mesma forma que a gente fez ali, né, para o usuário, tá? Então, por exemplo, se esse ID do usuário que a gente está tentando enviar aqui para requisição ele não existir, a gente precisa informar, né, para a aplicação que isso não existe. Então, vamos passar um await prisma.user.findUnique, tá? E aqui a gente passa novamente o where, passando para o nosso ID, o user ID dele, tá? Então, se esse nosso usuário ele não existir, né, eu vou colocar aqui uma mensagem dizendo que ele não existe, tá? Inclusive, eu vou até copiar essa nossa mensagem que já tem pronta aqui do nosso... aqui. Ah, na verdade, eu nem coloquei, né? Mas tudo bem, vou copiar isso daqui, vou vir aqui no Store, tá? E vou colocar a mensagem aqui, o usuário não existe. Agora, se eu voltar aqui no Insomnia e tentar criar uma nova loja, só que dessa vez eu vou criar uma loja pro... deixa eu ver aqui o nome, rapaz, Miguel. Vou colocar aqui pro Miguel, ele é um vendedor, tá? Vamos criar esse usuário agora, beleza? Vou colocar aqui, copiar esse ID. Vamos colocar agora para o Miguel esse ID aqui. E vamos colocar a loja do Miguel. E eu vou apagar um caractere aqui do ID, né? Para poder ficar incorreto. Vou dar um send. Aí, ó, usuário não existe, né? Agora, se eu volto o número 2 aqui, dou um send. A gente já conseguiu criar a loja do Miguel. Agora eu vou criar uma função aqui, né? Para a gente poder buscar todos os dados aqui da loja, tá? Então, vamos copiar isso daqui. Deixa eu copiar essa nossa função aqui, duplicar ela, beleza? Aqui eu vou colocar get ao store, tá? Vou apagar tudo isso daqui, beleza? Vamos colocar aqui como sendo stores, criar uma variável chamada store, que recebe await prisma.store, eita, é prisma.store.find many, né? E agora eu pego isso daqui, coloco aqui. Vamos pegar esse método, vamos aqui no nosso roads, vamos duplicar uma rota aqui chamada de get, e aqui eu posso passar, né, store, e aqui a gente passa o método chamado get ao store. Beleza? Voltamos lá no Insomnia, duplicamos essa rota aqui, podemos chamar ela de get ao store, buscar todas as lojas, tá? Aqui a gente não precisa de body. O método aqui agora é get, tá? E aqui eu posso apagar esse ID, colocar só um R aqui no final de store, né? O servidor não está executando. Tá. O servidor está executando sim. Get all stores. Estranho, né? Muito estranho mesmo, tá? Mas deixa eu tentar novamente, né? Não sei o que foi que deu de errado aqui, né? Agora ele conseguiu buscar a loja. Por algum motivo ele deu algum erro aqui inexplicavelmente, tá? E aqui, desculpa. E aqui, né, ele trouxe todas as lojas que a gente tem, a loja do Michael e a loja do Miguel, né? Para poder ficar melhor, né, a gente pode selecionar quais os campos que a gente quer que mostre, como a gente fez lá no usuário. Então, select.
a gente pode colocar aqui que eu quero somente o ID da loja, como sendo true. E eu quero também o nome dessa loja, tá? Como sendo true. E eu quero também o usuário que é dono dessa loja. Então, eu posso pegar o name desse usuário como sendo true. Beleza? Agora, se eu volto aqui no Insomnia, dou um send, olha só, a gente tem o ID, o nome e o usuário que é dono, né? Muito da hora essa parada aqui. E a gente já conseguiu finalizar mais uma etapa aqui da nossa API de Marketplace. Então, o que a gente precisa fazer agora é criar o controlador de produtos, né? A gente precisa criar produtos para as lojas, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Vamos duplicar mais um dos arquivos aqui, tá? Obviamente que a gente vai precisar de mais funções aqui dentro, né? Não vai ser só a função de criar e buscar. A gente vai precisar de editar, adicionar coisas mais, deletar, enfim. A gente vai precisar de um monte de função, mas a gente já está cobrindo várias coisas aqui, já de início, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse nosso Access Controller, vou copiar e vou colar novamente, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou duplicar esse nome aqui, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, rename. Aqui eu vou colocar como sendo product controller, beleza. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vou apagar, então vou deixar esse método aqui de get all assets. Eu vou apenas trocar o nome assets em todos os locais para product, beleza. Agora que a gente fez isso aqui, a gente pode passar aqui no Prisma o nosso produto, beleza? E aqui eu posso pegar também aqui embaixo e passar o nosso product. Aqui a gente não precisa desse E no final. Aqui também nós precisamos desse E. Agora que a gente fez isso aqui, né, a gente precisa fazer o seguinte. Além de receber o nome do produto, a gente precisa receber um preço e a gente precisa receber um amount. Show, né? Agora eu posso pegar isso daqui, passar aqui também, né? Beleza, a gente já consegue criar um produto, mas concorda comigo que esse produto ele precisa pertencer a uma loja, né? Então a gente pode passar o ID da loja que a gente quer. Então store ID, que também vai vir do nosso rec.params, né? Pelos parâmetros da requisição. Então aqui abaixo eu vou fazer o seguinte, vamos passar um send aqui, né? Vamos pegar o método chamado store. Esse método a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos conectar, né, com o ID que a gente passou ali. Ah, tá. Desculpa. A gente precisa passar chaves e aqui a gente pode passar o ID quando você store ID. Beleza. Agora a gente pode criar esse produto aqui já conectado a uma loja, tá? Então vou voltar aqui no nosso routes. Depois a gente separa isso aqui melhor, tá? Eu vou até dar uns espaço aqui. Esse aqui é de access. Eu vou recortar esse aqui e colocar aqui como os usuários e aqui como store. E aqui abaixo eu vou pegar, vou duplicar essa nossa rota aqui, vou colocar ela como sendo product, beleza? E aqui a gente passar um created product e aqui vai ser o método post, beleza? E aqui a gente pode pegar o nosso barra, dois pontos, store ID. Beleza, né? A gente já vai conseguir criar um produto relacionado a uma loja, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Obviamente que a gente necessitaria de autenticação, né? Mas como a gente não criou um middleware de autenticação e permissão ao mesmo tempo, né? A gente vai pegar o ID da loja diretamente, tá? Mas o interessante seria a gente verificar se o usuário que está autenticado, ele é dono daquela loja, para aí então a gente conseguir criar um produto relacionado àquela loja lá, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma assim, depois a gente melhora isso no futuro, tá? Agora eu vou voltar aqui no nosso Insomnia, tá? Vamos fechar todas as pastas aqui. Vamos criar uma pasta chamada de Product.
Essa aqui a gente pode pegar uma rota. Vamos criar essa rota aqui. Deixa eu pegar aqui essa URL. Vamos colocar aqui. Aqui eu vou dar o nome de created product. Beleza. O método aqui agora vai ser post. A gente precisa enviar um arquivo em JSON, né? Que vai ter o nome do produto. Que pode ser abóbora. A gente pode dar aqui também o preço do produto, né? Então, o price dele vai ser R$19,80. Eu só não me lembro se o pricing aqui a gente deixou como sendo uma string ou se foi um número, né? O pricing deixou como string, mas na verdade a gente poderia colocar como sendo um decimal, né? Que é um número decimal, tá? Então vou mudar isso aqui agora, tá? Vou parar o nosso servidor, vou dar npx prism migrate dev, update price from decimal. Beleza? Voltamos agora npm run dev. E agora aqui a gente pode passar diretamente um decimal, ponto 1.80, beleza? E abaixo a gente pode passar uma propriedade, né? Amount. E aqui a quantidade a gente pode colocar como 10. Beleza? E aqui a gente pode pegar o ID de uma loja, tá? Então deixa eu só voltar aqui, buscar todas as nossas lojas. Vou pegar a loja do Michael, tá? Vamos copiar essa ID, vamos colocar aqui e vamos tentar criar esse produto para ver se vai dar certo. Usuário não existe. Tá, tá. Aqui a gente passou store, né? No caso ali a gente tem que passar como sendo product. Então send. E agora sim, a gente conseguiu criar um produto relacionado diretamente a uma loja, né? Tanto é que se eu voltar aqui agora no VS Code, né? Aqui na parte de store, quando a gente busca todas as lojas, eu quero também que, além do usuário, eu quero que venha os produtos relacionados a essa loja, tá? Então, eu posso passar aqui como sendo... acho que eu preciso colocar uma vírgula aqui, né? E agora eu posso passar um product como sendo true, beleza? Olha só que... Olha que da hora, cara. Se eu voltar aqui no Insomnia agora, vier buscar todas as lojas, olha que maneiro. A loja do Michael, ele tem uma propriedade chamada produto, e aqui está o produto relacionado a essa loja. Já a loja do Miguel não tem nenhum produto ainda, né? Então ele traz um array vazio, né? E aqui a gente pode até melhorar, trazer só essas três propriedades aqui acima, tá? Então eu posso fazer o seguinte, aqui, da mesma forma que a gente fez com o user, a gente passa um select, e esse nosso select, a gente pode trazer o name do usuário como sendo true, e eu quero o ID dele também como sendo true, tá? E eu quero também o preço como sendo true, e eu quero também, né, a quantidade desse produto ali como sendo true também. Volto no Insomnia, dou um send, e agora que a gente já tem mais enxuta essa nossa parte aqui de controle, de produtos, né, que estão trazendo por lojas específicas, né? Bom, pessoal, cara, a gente fez muita coisa, fizemos várias conexões, fizemos vários tipos de pesquisa aqui, vários joins, né? Inclusive eu até habilitei aqui para poder saber os SQL que são feitos aqui, né? As queries que são feitas, né? Então, basicamente, olha só o que a gente fez aqui, né? A gente já conseguiu fazer um select de um produto, tal, trazer o ID da loja. Não, coisa muito massa que a gente fez aqui, né? É, essa aula vai ficando por aqui. Eu só vou voltar aqui no Notion e marcar que a gente conseguiu criar o controller do produto, né? E a gente até conseguiu fazer mais, porque a gente conseguiu relacionar o produto diretamente a uma loja, né? Então, basicamente, a gente matou ali
muitas das coisas que a gente precisa para nossa page marketplace, né? Então, pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E a gente se vê na próxima aula. Valeu e até a próxima.